Você está feliz de estar nesse lugar? É um tempo de alegria. É um tempo de prosperidade. Bom, meu nome é Adriana. Eu sou uma das ministras nessa casa. Sou pastora. E o Senhor tem falado muito nesses dias sobre um tempo de visibilidade, um tempo de florescer. É um tempo onde o Senhor tem trazido as coisas, talvez sementes que foram lançadas há anos atrás. Eu quero te convidar nessa manhã a trazer isso à sua memória, porque o Senhor tem falado em um tempo onde a nossa persistência nos faz valentes. Pode se sentar. Esse tempo de visibilidade do Senhor, esse tempo de florescer, é um tempo onde muitas vezes a gente olha e fala assim: uau, mas está acontecendo na vida de tantos e na minha ainda não consigo ver. Permaneça. Permaneça firme. Permaneça, porque o Senhor não desistiu de você e nunca vai desistir. Somos nós que desistimos dele. Mas posso te dizer, vale a pena ser persistente. Vale a pena você esperar, porque isso vai florescer, isso vai frutificar. É o tempo certo de Deus. Você talvez tenha vindo aqui só para escutar isso sobre a sua vida. É um tempo certo de Deus. É no tempo dele. Cada semente existe um tempo para florescer. E essa semana eu olhava nas minhas anotações uma Bíblia que eu tenho lá, uma bem antiga. E eu comecei a ver palavras proféticas que foram lançadas sobre a minha vida há 10 anos atrás. E eu olhei aquilo e eu falei assim: uau, tem palavra que está se cumprindo agora. 10 anos. E tem palavra que ainda não se cumpriu. E talvez daqui 10 anos eu esteja falando palavras de 20 anos atrás que estão se cumprindo agora. É o tempo de Deus. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer acelerar os tempos, às vezes a gente quer colocar aquilo que foi lançado sobre nós e que ele floresça a qualquer preço, e coloca numa estufa, e coloca tantas circunstâncias para fazer. Não, espere o tempo certo de Deus. A persistência, ela nos faz valentes. Ela nos faz resistentes. Ela faz com que a gente aprenda a derrotar nossa alma e a colocá-la no lugar certo, que é debaixo do Espírito de Deus. A persistência, ela faz com que a gente aprenda a superar os momentos difíceis, a aridez que muitas vezes são as circunstâncias da vida. Mas a persistência, ela nos aproxima de Deus, porque ela declara que nós estamos confiando nele. Então, não se preocupe se tem coisas na sua vida que não se manifestaram ainda. Vão se manifestar. Existe um tempo certo de Deus para todas as coisas. E esse tempo, onde nós vivemos, no nosso país, em tantas as situações que têm acontecido, de corrupção, né? Na educação, o quanto nós temos sido defraudados, o quanto nós temos sido roubados, numa política corrupta, onde se fala numa corrupção institucionalizada. É um tempo onde eu e você, que somos tementes, persistentes, os valentes do Senhor, temos que florescer. Temos que mostrar aquilo que está dentro de nós, que é Cristo. Cristo habita em nós. E nós temos que florescer, nós temos que demonstrar, nós temos que ter atitudes de pessoas que manifestam o poder de Deus. Quando um povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência ao pecado. O que eu estou dizendo com isso? Um tempo de visibilidade é um tempo onde o Senhor vai trazer a você situações onde você vai mostrar como é servir a Deus, como é você ser alguém honesto diante dos corruptos, como é você ser alguém que fala a verdade diante de tantas as mentiras.
O Senhor vai trazer a oportunidade da visibilidade daquilo que está dentro de você, daquilo que está alinhado com o coração de Deus. A visibilidade não é que a gente vai virar Aparício, né? Cheguei, estou aparecendo. Não, a visibilidade é algo que as pessoas vão notar em nós, algo diferente, algo que pode ser transformador, não somente para nós, mas para toda uma geração. E eu lendo a Bíblia, aonde tantas vezes a gente fala assim, nós somos a resposta para uma geração corrompida, nós somos a resposta. E eu fui lá e eu quero te convidar a abrir em 2 Crônicas 34, do 22 ao 28. Lá nesse capítulo, fala sobre o rei Josias. E ele no momento ele era um rei temente a Deus. E ele decide então falar, vamos transformar, vamos reformar a casa de Deus. Vamos então pegar o livro e vamos ler o que está nesse livro, que fala do que Deus tem falado ao nosso povo. Então ele vai, e aí ele manda alguns dos sacerdotes até a casa e traz. E lá no 22 diz assim: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas. E habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro, que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e se humilhaste perante mim e rasgaste as suas vestes, também eu tenho ouvido, diz o Senhor: eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. O que a gente consegue ver disso? Alguém já tinha ouvido falar sobre Ulda, a profetisa? Em tempos difíceis, Deus levanta pessoas que estão escondidas atrás das malhadas. Nesse tempo, o rei Josias, que havia pedido, solicitado para que viesse o livro, para que viesse a palavra de Deus, e quando ele leu e viu que Deus estava entristecido com tudo aquilo que estava acontecendo, adoração a outros deuses, promiscuidade, o povo estava infiel, e quando ele olha aquilo e vê que Deus não está se agradando diante de toda a situação, ele vai e fala assim: vamos consultar um profeta. E a profetisa Ulda vai e fala assim: diante de tudo isso, diante de tudo que aconteceu, de toda a forma que você se humilhou, eu vou te dar um livramento. E aí Josias pega e fala assim: então vamos reunir o povo, e nós vamos mudar, tira os ídolos,
Vamos jogar fora todo ídolo, tudo que tem adoração que não seja Deus. Vamos nos humilhar. E Josias vai e rasga as suas vestes. E ele vai e se humilha e pede perdão a Deus. E ele não apenas faz com que ele se humilhe pessoalmente, mas ele também faz com que todo o povo se volte a Deus. Ele faz com que todo o povo entre no caminho aonde era o esperado de Deus, aonde Deus havia falado que havia prosperidade. E ele retoma toda a vontade, toda a promessa do Senhor. E o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, na vida da gente, a gente fica se preparando e nós alinhamos o nosso coração para sermos como uma profetisa, como a profetisa Uda foi. Por quê? Não se ouve falar dela antes e não se ouve falar dela depois, mas se ouve falar dela no momento difícil, aonde o povo de Deus estava perecendo, aonde estava se corrompendo diante de tantos reis, e ela se levanta como uma profeta e fala à nação, e através daquilo que o Senhor fala a ela, todo o povo se arrepende. Talvez eu e você estejamos aqui e falamos assim, mas como que eu posso ajudar? Como que eu posso? Mantenha o seu coração alinhado. Mantenha o seu coração firme. Seja persistente no que Deus tem falado na sua vida, sobre tudo que você tem ouvido falar de Deus. Seja persistente naquilo que o Senhor tem te colocado. E no momento certo, a visibilidade vem sobre a sua vida. No momento certo, a semente, ela irá florescer. E seja qual for o meio onde você vive, seja na escola, seja na sua família, seja no seu trabalho, a visibilidade do Senhor vai te trazer pessoas até você. Quantos reis, diz a palavra que Uda, ela viu a ascensão e queda de reis. Mas se for necessário, Deus levanta um rei, ainda que menino, para que haja uma transformação e ouça aquilo que você tem a dizer, como foi no caso de Uda. Você está me entendendo? Você está entendendo aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações essa manhã? Que a promessa dele, existe um tempo específico e nós estamos declarando e profetizando que esse tempo está florescendo sobre nós. Você entende que o Senhor tem preparado para mim e para você um tempo de governo sobre essa nação, aonde aquilo que você fala é de extrema importância, desde que é alinhado com o coração de Deus? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente às vezes se desalinha, porque nós não somos persistentes naquilo que tem sido o propósito de Deus em nós. Às vezes o tempo, às vezes as palavras, às vezes as situações, a gente não persiste na promessa de Deus. E a gente fala, está demorando muito, Deus não tem nada para mim. E começa a murmurar, começa a falar mal. Está vendo? Há tantos anos, e a gente começa a querer desistir. Mas não é tempo de desistência, é tempo de sermos persistentes. Persista naquilo que Deus tem colocado na sua mão, naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Persista, ainda que você não veja nada pela frente, ainda que você olhe e veja tudo nublado, não consiga perceber o que é o alvo na sua frente. Persista, porque Deus existe um propósito. Siga persistindo e alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Não deixe as circunstâncias, os pensamentos, os sentimentos paralisarem você. Existe algo muito maior e muito melhor para que você possa viver. E desfrute. Desfrute do processo. Tantas vezes a gente tem falado nessa casa, desfrute do processo. Pode ser difícil às vezes, mas desfrute, não achando que é difícil, entendendo que é um tempo.
entendendo que o Senhor vai fazer, entendendo que Deus vai te mostrar e que Deus vai te levar a lugares maiores e melhores. Chega de um tempo de imaturidade, de ficar murmurando. Chega de um tempo onde a gente desiste com facilidade. Nós temos uma geração vindo aí que nós precisamos ensiná-los sobre a persistência. Porque é tudo muito rápido, não é? É tudo muito rápido. O acesso à internet, o computador, é tudo para ontem. Antes enviava uma carta, depois do meu tempo já foi também um e-mail. E hoje em dia o WhatsApp, agora já não é nem o WhatsApp, já vai acelerando. E a gente quer tudo para ontem. Mas o Senhor, Ele nos ensina a persistirmos e não desistirmos. Essa mulher, Hulda, foi uma mulher que teve um papel significante na história do seu povo. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou. Você pode olhar para a sua vida e falar assim: Adriana, ou fala o seu nome, soube se colocar no lugar que Deus lhe reservou? É possível? Sim, é. É possível. Permaneça, persista. E ela ficou ainda com discrição e humildade. São duas palavras que eu acho tremendas: ser discreto e ser humilde. Porque às vezes a gente quer colocar no nosso lugar e às vezes a gente começa: ah, Deus, mas eu estou aqui, estou esperando e não estou fazendo nada de errado. Não estou fazendo, eu estou dizimando, Deus. Eu até dizimo. Como se isso fosse o auge. Eu até oferto. Eu até fiz uma doação. Eu até. E a gente não se posiciona como alguém humilde perante Deus, fazendo tudo certo e sendo soberbo. Sabe que os detalhes do nosso coração, eles são de extrema importância nesse tempo de visibilidade. Aonde Deus vai nos chamar, onde Deus está nos chamando. Porque são os detalhes que fazem uma grande diferença. Quando Deus te chama a falar para um povo, para uma geração. Porque Ele revela aquilo que está dentro do seu coração. Então sonda o seu coração nessa manhã e dá uma olhadinha e vê se não tem nenhuma coisa que você precisa se livrar, para que você seja humilde e seja discreto diante do chamado de Deus. E ser humilde e ser discreto não quer dizer que você vai ficar tímido, escondido. Quer dizer que o seu coração, no momento da visibilidade, ele vai conseguir entender que aquilo é para que outros sejam transformados. Então a humildade, a discrição, não é porque eu sou tímida e não gosto de falar. A humildade e a discrição é porque eu tenho um coração que entende que precisa do Senhor Jesus falando o tempo todo. É porque eu tenho um coração que entende a dor do meu irmão. É porque eu tenho um coração que entende aquilo que é necessário ser feito diante de Deus e consigo ouvir a voz de Deus. Um coração que ouve. Obrigado pelo seu amém. No momento certo, essa mulher, ela entregou a mensagem. E não foi uma mensagem fácil. Foi uma mensagem de condenação. De modo que entregou essa mensagem de modo que o povo, dizendo que o povo havia se afastado da vontade de Deus. Às vezes é gostoso, né, a gente entregar uma palavra assim: olha, vitória e tal. E às vezes Deus vai te usar e vai falar assim: olha,
tá tudo errado. Vocês vão morrer. E aí, uau! Ou você se conserta, ou morre. Aqui Deus não está se agradando das atitudes. Mas para isso, gente, precisa estar muito alinhado com a vontade de Deus. E quando eu falo muito alinhado, não é por mérito. Não é porque a questão, eu sou uma pessoa que vou todos os dias à igreja, eu faço isso. Não é isso. Estar alinhado com o coração de Deus é você ter intimidade com Ele, a ponto de entender todas as intenções do Senhor, que são boas, que são de conserto, que são de trazer as pessoas para perto e não é para excluí-las. E às vezes uma mensagem dura faz com que atitudes sejam tomadas e o povo entre num caminho certo. E essa mulher, ela persistiu, não sei quanto tempo antes, porque a Bíblia não cita, mas eu sei que ela, no momento certo, ela olha para um rei que vai até ela. Não foi ela que foi até o rei. A visibilidade não vai fazer com que você vá, mas a visibilidade vai fazer com que as pessoas venham. E o rei foi até ela para ouvir aquilo que Deus tinha. E ela soube pontuar e colocar cada coisa no momento certo. Ela exerceu um papel de ser uma profeta no momento onde só haviam homens que eram profetas. Não é fácil. Às vezes, você olha para a sua vida e fala assim, como que Deus pode me usar? Ele usa. Não se preocupe. A forma como Ele vai te usar, quando Ele vai te usar, apenas persista no caminho que é dele. Apenas persista diante daquilo que Ele tem falado sobre você. Deus ouviu essa mulher. E no momento certo, falou assim, agora você fala. Agora virá um rei até a sua vida. Para que você ministre para uma nação, para um povo. Agora virá sobre você a autoridade. E ela estava pronta. Deus trabalha de muitas formas. Ele é muito criativo. Ele é alegre, é criativo. Ele traz coisas que a gente nem imagina. Ele faz a gente sorrir quando o momento é só de tristeza. Deus, Ele traz conforto no momento que a gente fala assim, nossa, mas não era para eu estar agoniada? Era. Mas Deus olha e fala assim, vamos sorrir um pouquinho? Deus faz coisas que a gente não acredita. Mas por que eu estou falando isso? Porque no momento de visibilidade, você tem que estar pronto para a criatividade de Deus, que é uma criatividade eterna, que faz talvez alguém sair de um lado e vir para o outro apenas para ouvir uma palavra. Deus traz, no caso de Uda, trouxe um rei. Josias, quando ele assumiu o trono, ele tinha 8 anos de idade. E diz que ele governou por 30 anos, mais ou menos. E ele era um rei jovem. E Deus usa uma nova geração temente a Deus, temente a Ele, para trazer, para que você possa falar algo, para que você possa colocar visível aquilo que Deus colocou sobre você. Se Deus te chamou para ser alguém que fala às nações, muitas vezes as nações virão até você. Ou muitas vezes você irá às nações também. Mas se você foi chamado para ser um ministro, eu não sei, eu acho que Deus é tão criativo que talvez se eu ficar citando exemplos, a gente vai falar, mas ela não falou tal coisa, e não é isso. Aquilo que Deus trouxer nesse tempo, é um tempo onde Ele está declarando que a sua vida é algo visível, para que você manifeste o amor dele sobre todas as pessoas, sobre todos os lugares.
Aonde você tem frequentado, é lá que você vai se tornar visível. Aonde você tem ministrado, é lá que o Senhor vai te tornar visível. Ou às vezes você vai estar na sua casa e lá o Senhor te tornará visível. Lá o Senhor vai trazer pessoas. Lá o Senhor vai falar para você palavras que vão trazer mudanças e transformação sobre uma geração. Quantas vezes Deus traz a oportunidade e a gente se recusa a falar, ou se recusa a acreditar. Mas nesse tempo Deus vai trazer algo novo sobre você, sobre nós, né? Porque essa palavra, primeiro ela veio aqui, para depois de um tempo, né? Já tem alguns dias já que eu tenho lido sobre a vida dessa mulher. E como ela foi usada somente no momento certo, no momento oportuno, no momento onde precisava de uma mudança. Podemos ver os frutos de uma palavra alinhada. Após ouvir a mensagem profética de Hulda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Fez uma convocação urgente. Todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Então Josias se posicionou. Ele era o líder da nação. Então o que ele fez? Chamou todo mundo. Agora é a hora da mudança. Eis que eu ouvi a voz do Senhor e agora eu entendi, estamos errados. Precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. Precisamos nos colocar diante do Senhor de uma forma que estejamos arrependidos daquilo que foram os caminhos errados. E Josias então fala assim: opa, para tudo. Nós vamos mudar. Através da voz de uma profetisa. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que ele tinha achado na casa do Senhor. Então ele pegou e falou assim: vamos todo mundo subir à casa de Deus, e nós vamos lá, nós vamos nos reunir, nós vamos ouvir aquilo que nós fizemos de errado, o que era a vontade de Deus e aonde nós estamos. Ele se posicionou, ele fez um concerto com Deus, e diz lá: e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez o concerto perante o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Ele se posicionou. Ele se posicionou. Mas porque houve alguém, no momento certo, no dia certo, que ele foi até essa pessoa e foi usada por Deus. Em seguida, levou a fazer o concerto e fez todo mundo se colocar de pé, e os habitantes, e eles fizeram o concerto com Deus, do Deus de seus pais. O verdadeiro líder vai na frente e influencia os seus liderados. Posicionamento. Queremos liderar pessoas. Queremos demonstrar aquilo que é o amor de Deus sobre um povo, sobre uma nação. Precisamos nos posicionar. O quanto que você tem se posicionado nas circunstâncias da vida? Como tem sido o seu posicionamento? Tem sido de alguém que quer desistir ou de um valente? Eu creio que eu estou falando com valentes nessa manhã. Amém? Quantos valentes do Senhor temos aqui? Amém. Somos valentes porque persistimos naquilo que é a promessa de Deus. Josias ainda aboliu por completo a idolatria. Por fim,
ele usou a autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel, conforme Deus havia ordenado. Uau! Você já imaginou se hoje, na nossa liderança do nosso país, se levantasse alguém e falasse assim: tudo aquilo que desagrada a Deus, fora daqui? Você já pensou o quanto isso Deus tem levantado pessoas para que uma hora se posicione como líderes sobre essa geração e deixem fora as abominações ao Senhor? Você já pensou que você é um desses líderes? Você já pensou que é isso que Deus tem como chamado sobre a sua vida? De ser alguém que se posiciona, que ouve a voz de Deus, de ser alguém que no momento certo, Deus traz a visibilidade para que você fale a palavra dEle, a vontade dEle. Chama essa responsabilidade para você. Deixe as coisas pequenas continuarem pequenas. Não dê a elas dimensões maiores do que elas são. Deixe as coisas pequenas continuarem pequenas. E dê valor às coisas grandes que são vindas do Senhor, que são promessas, que são sementes. A visibilidade vai fazer com que você floresça, mas esteja alinhado com o coração de Deus, para que no momento certo você não se omita, ou não permita as coisas acontecerem, porque as coisas pequenas se tornaram grandes na sua vida. Deixe as coisas pequenas continuarem pequenas. Amém? A persistência nos faz valentes. Porque aquele que é persistente, ele fala assim: uma hora vai dar certo. Uma hora sai. Às vezes, no momento de desânimo, aquele que é persistente fala assim: vontade de parar, não, mas eu tenho que continuar. A persistência, ela te faz ver coisas que muitos não viram porque pararam no meio do caminho. E aí você vai vendo que vence um obstáculo. Opa, esse aqui já passou, agora eu consigo ir para o próximo. Mas se você desistir no meio da sua situação, como é que você vai vencer o próximo obstáculo se você já paralisou no primeiro? Persistência naquilo que é a palavra de Deus. Porque o momento certo está chegando. O momento certo já chegou para muitos. E no mundo espiritual, as coisas que estão por vir, elas já são. O que está por vir, na nossa visão, no mundo espiritual, ela já existe. Na nossa visão, aquilo que já era passado e que não tem mais chance, elas ainda estão presentes. Na nossa visão, elas ficaram no passado, mas no mundo espiritual, elas ainda são presentes. Talvez aquilo que você jogou fora e você não valorizou porque não persistiu, achou que sabia mais do que Deus e lançou fora. É um tempo de você se consertar com o Senhor. É um tempo também de Josias, que se levanta e fala assim: opa, isso aqui está errado, eu vou me alinhar. É um tempo onde as coisas vão fluir tudo junto. Liderança, palavra de Deus, visibilidade para as promessas de Deus. E se você desiste, se você para no meio do caminho, o que há para ser contado? Já imaginou se Uda não estivesse no momento certo, no dia certo em que foi procurado pelo rei? Perderia a oportunidade, não é verdade? Perderia a chance de ser colocada nas Escrituras. Porque Deus, Ele nos dá a oportunidade. E nós é que temos que saber se nós queremos aceitá-lo ou não. Porque Ele é Deus. E vai acontecer
as coisas, Ele vai fazer com que o propósito dele se cumpra, e cabe a nós. Ele quer que a gente faça parte disso. Ele nos amou, Ele tem cuidado das nossas vidas, e o prazer dele está em ver um filho que floresce no tempo certo. O prazer dele está em te dar coisas, em nos dar coisas, e nos fazer pessoas mais firmes. Mas aquilo que Ele tem não paralisa. Aquilo que Ele tem para uma geração não é paralisado, porque as minhas emoções vão me fazer omitir. Ele levanta pessoas. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte de uma geração transformadora? Você quer fazer parte de uma geração que deixa um legado? Se posicione. Se posicione. Sabe, quando o vento é forte, a chuva é forte, mas você tem um caminho a seguir, o que você faz? Você se cobre e permanece. Você volta para trás? Não. Você permanece. Está chovendo? Permaneça. Está um sol muito forte? Permaneça. Está faltando umidade? Permaneça. Mas permaneça caminhando. Não olha para trás e fique olhando, como eu era feliz lá atrás. Não. O deserto, ele só serve para uma coisa, uma passagem na nossa vida. Se você entender isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Que ele é apenas uma passagem. E quanto mais rápido a gente aceitar aquilo que Deus quer transformar dentro de nós, mais rápido termina o deserto. O apóstolo Hélio falou nessa quinta-feira algo muito interessante, que quando a gente, na força da gravidade, quanto mais você resiste a algo, menos rápido você fica, porque você está ali resistindo. Mas no momento que você para de resistir à vontade de Deus, diminui o atrito e você vai, você flui. Ser persistente é você resistir ao diabo e se entregar a Deus. O diabo você resiste, você lança ele fora. Mas a Deus, você permite. Deixa fluir. Deixa entrar. Fala assim, Senhor, estou entendendo nada, talvez, mas eu quero. E eu vou persistir. E eu sou um valente. E eu quero andar. E o Senhor vai fazendo com que as coisas aconteçam sobre a sua vida. As transformações, as grandes mudanças, elas primeiro acontecem aqui dentro, para depois elas se tornarem públicas. O tempo de visibilidade do Senhor vai mostrar aquilo que está dentro. Como anda o nosso coração. E aí você... tem sempre um desavisado que vai falar assim, mas eu acho que eu pequei. Mas então se arrependa. Porque o tempo de visibilidade do Senhor vai fazer com que você seja alguém posicionado no tempo certo, na hora certa. No momento certo, o Senhor vai falar assim, agora vai. Chegou. E aí se a gente não está preparado, fala, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas se você está no tempo de Deus, pode até te dar uma palpitação, mas você está posicionado, você conhece o Deus que você serve, e você está ali por Ele, não por você, não pelas suas condições, não porque você é alguém, pelo contrário, porque você está com Cristo em você. Então o tempo de você florescer, de frutificar, das promessas, todo esse tempo de visibilidade, ele vai trazer coisas novas, mas também coisas que muitas vezes você jogou lá atrás e está lá e você acha que não vai acontecer. Mas Deus, ele não se esquece. Deus, ele nunca. Deus não tem problema de memória, Ele não tem esse problema. A gente sim. Mas Ele não se esquece de uma promessa.
Mas aí, se você está posicionado, caminhando, a promessa ela é um aviso. Olha, eu tenho para a sua vida uma nação. Mas você precisa caminhar em direção a isso. E essa semente está lá. E daí, de repente, fala assim, opa, vamos caminhar. Chegou o tempo. Chegou o tempo de você lançar aquilo que está dentro de você. De você fluir nesse rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Aí nada pode te paralisar. Nada. Amém? Persistir nos faz fortes, nos faz resistente às coisas do mundo. Tira de nós a insegurança. Se conhecemos que lutamos por um reino de justiça, paz e alegria, temos que resistir aos dias maus. A palavra do dia difícil, daquele dia que você fala assim, uau, acordei com o pé esquerdo, dei um chute na quina da cama, e aquele dia, persista. Talvez isso seja uma situação na sua vida, um desemprego. Às vezes o desemprego, no começo você fala assim, você está ali firme, Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta. Deus, você não abre a porta. Deus, cadê a porta? Não é verdade? Às vezes você vai assim, mas persista. Persista. Fala assim, ainda que eu não veja nenhuma nuvem, eu creio. Sabe por quê? Deus, ele foi sempre fiel desde a eternidade. Ele não vai inaugurar infidelidade na sua vida. Fique tranquilo. Ele não vai ser desleal, justo na sua vida. Porque Ele é muito maior. Ele tem princípios que são eternos. Então a fidelidade dele é eterna. Persista nos dias de dificuldade. Mas persista feliz. Não persista assim, de qualquer jeito, sabe? Ah, Deus, tô aqui, mas ó, cadê? Cadê o emprego? Cadê isso? Persista, mas com alegria. Ainda que os dias no seu coração sejam de angústia ou de aflição, ainda que o aluguel se atrase, né? Ainda que você fala assim, Senhor, estou aqui, eu creio. Declare palavras que você crê. Seus sentimentos não são maiores, não podem ser maiores do que aquilo que é a palavra de Deus. Nunca, não são, pode ficar tranquilo. Deus, Ele prometeu que você será próspero, então Ele vai cumprir. Você só precisa de uma coisa: ser persistente e ser leal e ter fidelidade. Amém? Às vezes a gente fala assim, ah, fidelidade, eu sou fiel no dízimo, na oferta, eu sou fiel, mas a fidelidade ela é tão abrangente que, amém, e ser fiel nos dízimos e nas ofertas é um básico. É o básico, porque, bom, não é a palavra de oferta, mas ser fiel naquilo que Deus te dá é o básico para uma vida com Deus. Mas a lealdade, ela também vai além da fidelidade. Às vezes, eu sempre uso um exemplo, que talvez, não sei, acho que eu já falei isso para muita gente aqui. Mas, às vezes você tem uma empresa, e você tem um funcionário. E esse funcionário, ele chega pontualmente ao horário estipulado, às 8 da manhã, e ele sai pontualmente às 18. Ele é fiel. Mas durante todo esse período de trabalho, ele fala mal do seu patrão. Ele murmura, ele reclama. Ele segue aquilo que lhe é dado com fidelidade. Mas ele murmura, ele fala mal. Ele não é uma pessoa que, como dizem, veste a camisa da empresa. Se alguém não está perto, ele fala mal, é maledicente.
Mas ele é fiel. Mas ele não é leal. Então, o que é a lealdade? A lealdade é quando alguém não está te vendo e você continua honrando a vida dessa pessoa. Ainda que você não veja, ainda que a pessoa não esteja presente, a honra, ela é permanente na sua vida. A lealdade a Deus, né, aquilo que a gente faz de entregar dízimos, ofertas e ofertar na vida do irmão e contribuir com a ação social, ótimo, somos fiéis, mas também somos leais, porque acreditamos num Deus que nunca falha, e a gente não sai por aí falando mal dele, Deus se esqueceu de mim, Deus fez isso, mas o nosso coração é leal a Ele. E o nosso posicionamento, nesse tempo, de sermos valentes do Senhor e persistentes, os valentes, eles são fiéis e leais. Eles estão ali. E é assim que o Senhor te vê. É assim que o Senhor quer que você se posicione, como alguém que persiste, ainda que a situação seja contrária, mas que você está no tempo certo, preparado para aquilo que Deus vai trazer, para que haja visibilidade. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente tem que aprender com o silêncio também. Durante o tempo da persistência, muitas vezes Deus fica em silêncio. E eu sempre digo também, eu falo assim, aprenda a ouvir o silêncio de Deus. Porque até no silêncio Deus fala. Mas eu não escuto mais a voz de Deus, eu não consigo entender. Persista. Deus está falando com você no silêncio. Deus está te mostrando coisas novas no silêncio. Aquieta a sua alma e entenda aquilo que Deus está falando, mesmo que Ele esteja em silêncio. Talvez você nem saiba o quanto as suas palavras ou as suas atitudes vão influenciar uma geração. Mas permaneça. Permaneça fiel, permaneça leal. Talvez você olhe e fale assim, mas eu nunca falei para ninguém, eu nunca preguei, né? Eu não sou uma pessoa que sei falar. Mas Hulda, em um momento, Deus trouxe a ela um rei. E Deus pode trazer pessoas através até a sua vida, para que em um momento você tenha palavras e atitudes de um valente. Amém? Coloque-se de pé. A persistência nos faz valentes. Guarde isso. E eu quero orar nessa manhã por duas situações. Eu quero orar por pessoas que talvez durante toda a caminhada tenha falado assim, Deus, eu não consigo caminhar mais. Aqui para mim está difícil. Não estou conseguindo ver. Nessa manhã o Senhor tem força para te dar. Nessa manhã Ele tem algo a ministrar sobre você. Talvez eu esteja falando isso para alguém que está nos assistindo. E eu gostaria de te convidar também a que você faça essa oração. Talvez no momento de dificuldade, muitas vezes deu vontade de parar. E Deus vem nessa manhã para dizer para você assim, persista. Talvez seja esse o momento em que você tem que olhar para dentro de você e falar assim, Senhor, me dê forças. Me dê forças. E também eu quero orar por pessoas que muitas vezes acharam que as suas sementes foram esquecidas, que as sementes lançadas não floresceram, e que por isso muitas vezes o fato de estar esperando te deu vontade de parar.
Eu quero orar. Se você é uma dessas pessoas e está aqui, eu vou te convidar a vir aqui à frente. E se não tiver ninguém, eu quero orar com você que está na internet. Mas não perca essa oportunidade. Se você gostaria, pode vir à frente. Pode vir aqui que nós vamos orar e ministrar com você. Porque nós temos que aprender o seguinte: nós não podemos perder uma oportunidade. É o tempo. É o tempo. E o Senhor te trouxe aqui por isso. Se você tem algo na sua vida que precisa de uma dessas duas palavras, se coloque, se posicione. Queria chamar o ministro aqui. Confiarei todo o tempo em ti. Aleluia. Vamos ministrar. Vamos ministrar, porque o Senhor tem trazido sobre nós uma unção de transformadores do mundo. E isso faz parte daquilo que Deus tem a você. Sobre a rocha os meus pés, eu não me abalarei. Queria chamar os diáconos também. Não me abalarei. Eu direi de ti, és meu escudo, minha força, minha porção. E a você que nos assiste nessa manhã, ou talvez você venha nos assistir um dia, eu quero orar com você. Pai, nós temos declarado sobre essa casa, Senhor, um tempo de florescer, um tempo de visibilidade. Mas nós sabemos, Pai, que esse tempo é um tempo onde o Senhor determina sobre a vida de cada pessoa, sobre essa pessoa que está aqui, sobre essa pessoa que está nos ouvindo. Pai, nós declaramos um tempo, Senhor, de florescer, de persistir, de permanecer firme no Senhor, porque cremos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Espírito Santo, há um tempo de transformação, há um tempo de renovo, há um tempo de refrigério, há um tempo, Senhor, de lançarmos fora, Deus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, de rompermos com toda a nossa mente de miséria e de irmos mais além, Pai. Senhor, um tempo de profetizarmos, um tempo de falarmos sobre as gerações, um tempo, Senhor, de lançarmos água em toda semente. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a essa pessoa que nos assiste um novo tempo, um tempo de estar firme no Senhor, um tempo de lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque o Senhor trará um tempo de visibilidade, um tempo de rompimento, um tempo de transformação. Oh Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Senhor, sobre toda tristeza, sobre toda angústia, sobre todo sentimento, vontade de ser paralisado, Senhor, nós damos uma ordem agora, Pai, que os teus anjos nos fortaleçam, que haja força sobre o nosso caminhar, Pai, porque nós declaramos um tempo de valentes no Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Lu, tem alguma coisa? Pati? Então nós vamos encerrar. Eu queria te agradecer por ter ficado até agora. Mas eu queria também declarar, ainda que você não tenha vindo aqui na frente, ainda que você tenha permanecido no seu lugar, a bênção de Deus, ela é sobre todos. E não perca as oportunidades que Deus tem lançado sobre você. Amém?
Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor falou nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem conduzido, porque o Senhor tem fluído em nosso meio de uma forma tão doce, tão suave. Tem nos trazido revelação, tem nos trazido, Senhor, palavras doces no nosso meio. Obrigada, Pai. Senhor, conduza cada pessoa em segurança aos seus lares, Pai. Que haja um domingo, um dia em família. Senhor, que haja a Tua presença, um dia de prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus.